Hoje a gente continua, se tudo correr bem, termina hoje o estudo do guia retangular, justamente falando sobre as perdas nas paredes condutoras. Então, no finalzinho da aula passada, a gente mostrou a teoria que vai nos fazer conseguir calcular o coeficiente de atenuação por um modo que propaga quando você tem perdas no condutor. Perdas no meio dielétrico são facilmente consideradas simplesmente fazendo a permissividade complexa na fórmula da constante de propagação K índice Z. Então, aí o K vai ficar, esse K índice Z fica complexo e a parte imaginária, como sempre, está associada ao coeficiente de atenuação. No caso das perdas nas paredes condutoras, a solução não é trivial, porque, afinal de contas, a gente não está considerando, quando obteve o campo, a distribuição de campo de cada módulo, a gente assumiu que as paredes são condutoras elétricas perfeitas. Caso isso não aconteça, significa que vai ter campo penetrando para dentro do condutor. E aí a expansão que a gente realizou nas aulas anteriores não é mais válida. Se você tem campo aqui dentro, a gente, em princípio, deveria, né, expandir também e achar a distribuição de campo associada àquele modo dentro do condutor. Acontece que, se o condutor for muito bom, e em situações práticas é isso que acontece, porque se o condutor não for bom, então você está perdendo o seu dinheiro à toa, montando um guia que não presta. Então, o condutor, na prática, ele é muito bom. Então, se esse condutor é muito bom, vai ter campo penetrando para dentro do condutor, mas num volume muito pequeno, de tal maneira que o campo interior do guia é muito pouco perturbado em relação àquele que a gente calculou assumindo o condutor elétrico perfeito. Então a gente utiliza essa técnica perturbacional, onde a gente, assumindo que dentro do guia o campo continue não perturbado, a gente determina, através das condições de contorno, a densidade de corrente que é induzida nessa superfície interna, que seria uma densidade superficial caso o condutor fosse perfeito. E aí, usando essa distribuição de corrente, a teoria que a gente estudou antes em ondas planas, a gente chegou nessa equação aqui que nos dá a potência dissipada por unidade de comprimento. Ela é igual a 1/2 a resistência de superfície daquele metal que compõe a parede do seu guia. Essa resistência de superfície é dada por essa fórmula aqui, ó, raiz quadrada de ômega vezes a permeabilidade do metal, que na prática, se for um bom condutor, é praticamente igual a do vácuo, μ0, dividido por 2 vezes a condutividade do metal. Tudo aquilo que tiver índice M refere-se ao metal, para a gente não confundir com as características do dielétrico. E isso daqui, ó, esse RS/2, multiplica a integral de linha no perímetro interno do condutor. A gente vai mostrando na próxima figura. Integral do módulo de JS ao quadrado. É uma integral de linha. E a gente vai para o módulo TE10 hoje, a gente vai mostrar o resultado dessa integral. A gente não vai fazer para todos os módulos. Esse perímetro do condutor é isso daqui, ó. No caso, essa figura representa o guia, dimensões A e B, e na parede interna lá do guia, você tem um contorno, que no caso aqui é um contorno com geometria retangular, representa o perímetro da seção reta do guia. E a gente integra, no nosso caso, uma integral em 4 etapas, né? São 4 segmentos. E para isso a gente vai utilizar as expressões do campo magnético obtidas quando a gente assumiu a parede condutora elétrica perfeita. E vai ser esse o resultado que a gente vai obter agora para o módulo TE10. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Não, tá ok. Beleza? Deixa eu só mudar o ponteiro. Cadê aqui? Esse é o procedimento
visa obter o coeficiente de atenuação assumindo apenas as perdas no condutor, tá? Então, para isso, a gente vai, toda vez que a gente precisar mexer com características do dielétrico, a gente vai assumir que esse dielétrico não tem perdas da permissividade complexa, vai ser feita nula. Isso porque, se houver perda no dielétrico, isso já vai ser feito na constante de propagação K índice Z. Consequentemente, se você levar em conta a permissividade complexa, mais uma vez, você vai estar contando, não em dobro, mas você vai estar contando, levando em consideração algo que já está sendo considerado. Então, aqui, para obter o coeficiente de atenuação associado às perdas nas paredes metálicas, o dielétrico é ideal. Da mesma maneira que, quando a gente considerou as perdas no dielétrico, as paredes eram ideais. Então, a gente considera perdas uma de cada vez. Então, se por acaso o seu dielétrico também tiver perdas, você vai ignorar, pelo menos no cálculo da constante de atenuação αc, você vai ignorar a parte imaginária. Porque isso daqui já é considerado quando você faz esse cálculo. A constante de atenuação αz, ela já leva em consideração as perdas no dielétrico, se houver tais perdas. E aí, no final, se você tiver perdas tanto no dielétrico como nas paredes do guia, é só somar o αc com αz. Então, o que nós vamos demonstrar agora vale para qualquer distribuição de modo, qualquer modo. Mas nós só vamos fazer aqui para o modo T10, que é o modo fundamental, caso a dimensão A do guia seja maior do que a dimensão B. E aí nós vimos que, assumindo as paredes condutoras elétricas perfeitas, esse aqui é o campo magnético associado a esse modo T10. Ele tem componentes na direção X e na direção Z. Então, a menos de uma amplitude, essa é a distribuição do campo magnético do modo T10. E aí nós vamos achar a densidade de corrente, Js, através da condição de contorno Js é igual a N é a normal à superfície. Produto vetorial, campo magnético H. Em cada uma das 4 paredes. Então a gente tem que ter paciência e calcularmos esse produto vetorial em cada uma das 4 paredes. E essas paredes estão aqui, ó. Isso aqui é a seção reta do guia vista de frente, ó. Então lembra que a normal, a superfície é a superfície interna do guia. Então a normal, a superfície aponta para dentro. Então vamos começar, se não me engano, a gente começa pela parede, essa daqui, ó, em x igual a 0. Então em x igual a 0, qual é a direção normal à superfície? Qual é a direção normal a essa parede? Mais x. Mais x. Aí eu venho aqui e faço x, vetorial x dá quanto? Quando eu faço o produto vetorial de x por x, de um vetor por ele mesmo, esse resultado dá quanto? Tá. Oi? Dá 1. Ou... 0. Uhum. Beleza? Produto vetorial de x por x é sim, 0. vetorial. Uhum. Isso, não é escalar não, é vetorial. E de x com z? X com z vai dar na direção menos y. Menos y. Uhum. Beleza? Então, repara, nesta parede em x igual a 0, a corrente vai estar na direção menos y. E como é x igual a 0, esse cosseno vai dar 1. Como a parede está em x igual a 0, esse cosseno vai dar 1. Consequentemente, nessa parede, aqui está, ó, a nossa densidade de corrente superficial naquela parede. Como nós queremos o módulo da corrente ao quadrado, então no final, repare, essa exponencial tem módulo 1, o vetor y é unitário, tem módulo 1, então no final, o módulo de Js ao quadrado vai dar simplesmente módulo do H10 ao quadrado. H10 não, desculpa, H10.
Vamos agora para a parede em x igual a A. Essa daqui, ó. Na parede em x igual a normal aponta em que direção? Menos x. Menos x. Então, quando eu fizer o produto vetorial de menos x com x, vai dar de novo zero. E aqui, ó, menos x com z, agora vai dar na direção y. Só que o x é igual a A. O x é igual a A. E naquela parede, esse cosseno vai dar cosseno de π, que é igual a menos 1. Então, acaba que a densidade de corrente na outra parede tem a mesma expressão. Repare que tanto nessa parede, em x igual a A, como nessa outra parede, nessa parede em x igual a 0, como nessa parede em x igual a A, o módulo do JS ao quadrado vai ser o mesmo. Então, na hora de integrar de 0 a b em y, as duas integrais vão dar o mesmo resultado, eu só preciso integrar uma delas, logicamente, e multiplicar o resultado por 2. Repara que JS ao quadrado vai ser o mesmo nas duas paredes. E aí, na próxima transparência, nós vamos partir para as outras duas paredes que estão faltando, em y igual a 0, aqui embaixo, cuja normal é na direção y, e y igual a b, cuja normal é... E aí, repara, quando eu fizer y vetorial x, vai dar na direção menos z. E quando eu fizer y vetorial z, vai dar na direção x. Então, nessas paredes, em y igual a 0 e y igual a b, a minha densidade de corrente vai ter dois termos. Duas componentes vetoriais. Aqui só tinha na direção y. Aqui eu vou ter duas componentes em cada parede. As expressões vão ficar um pouquinho maiores, mas continua sendo simples. Então, se você fizer a conta na parede em y igual a 0, embaixo, esse é o resultado da densidade de corrente. Repara que o integrando agora vai depender de x. Mas como vai ser cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, as integrais são resolvidas facilmente. E, finalmente, a última parede, onde a normal aponta para baixo. Por isso, há uma mudança no sinal do JS. Ó. É a mesma expressão de cima, só que uma mudança no sinal, porque a normal agora é na direção menos y. Mas como o que interessa no integrando é o módulo do JS ao quadrado, acaba que aqui também, ó, a gente só vai precisar fazer a integral uma vez, e o resultado na parede de baixo vai dar o mesmo da parede de cima. Então a gente integra só uma vez e multiplica o resultado por 2. Por enquanto, alguma pergunta? Não, tá ok. Então, eu estou fazendo primeiro para a parede em x igual a 0. A potência dissipada por unidade de comprimento naquela parede é a resistência de superfície do metal, dividido por 2, integrando naquele trecho correspondente. Que aqui, ó, eu vou usar a variável y como variável de integração, e essa integral vai de 0 até b. De 0 até b, módulo do H10 ao quadrado. H ao quadrado aqui é uma constante, eu passo para fora, fica a integral de 0 a b e y, o resultado é b. Que é o mesmo resultado que se obtém se você integrar na parede em x igual a A. Então, repare aqui, o resultado foi simples. Quando eu somar, vai dar isso daqui multiplicado por 2. Para as outras duas paredes, a integral também não é difícil, mas dá um pouco mais de trabalho, porque são duas componentes vetoriais. Então, o módulo do JS ao quadrado vai ser igual ao módulo da componente x ao quadrado mais o módulo da componente z ao quadrado.
Então, aqui está o módulo do H10 ao quadrado. Aqui está o módulo da componente x ao quadrado, cosseno ao quadrado. E aqui está o módulo da componente z ao quadrado. Em relação a este resultado, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tá ok. E aí eu tenho duas integrais aqui, ó. Eu tenho duas integrais. Primeiro eu integro o cosseno ao quadrado. E o resultado, a gente já sabe, é a sobre 2. Depois eu integro, ó, passando essa constante para fora, eu integro o seno ao quadrado, cuja integral também vai dar a sobre 2. Então o resultado final é dado por essa expressão. E vai ser o mesmo resultado obtido para a parede y igual a b. Então, o resultado final é a soma desses quatro termos. E dá simplesmente isso daqui, ó. É a função da impedância, da resistência de superfície do metal. Lembrando mais uma vez que essa resistência é dada por essa expressão. A gente já viu isso lá em ondas planas, lá atrás. Depende da amplitude do modo, que a gente não conhece. Então vai ficar indicado aqui, ó, é o H10 ao quadrado, módulo disso, né? E é função das dimensões B e A e B do guia. E é função do parâmetro K do meio dielétrico. Ômega K ao quadrado é igual a ômega ao quadrado mi epsilon, onde aqui o dielétrico é assumido ideal. Então aqui não entra, caso o dielétrico tenha perdas, você não considera isso aqui não. Que, por sua vez, está associada para o módulo TE10, está associado ao kx ao quadrado mais ky, mais kz ao quadrado. E por causa disso, dessa relação aqui, ó, a gente pode reescrever, se você... Mais tarde a gente vai fazer isso. A gente pode reescrever a fórmula em função da frequência de corte desse módulo. Se isso vai ser adiante na hora de mostrar gráficos. Alguma pergunta? Não, tá ok. Então essa é a potência dissipada por unidade de comprimento. Mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer é a constante de atenuação, o alfa. O alfa índice C. É isso que a gente quer. Então, para isso, a gente vai usar conservação de energia. A gente sabe que o campo eletromagnético, desse modo, ele vai ter quando você tiver o módulo desse campo, ele vai variar com E elevado a menos alfa C vezes Z, onde Z é a direção de propagação. Consequentemente, potência vai variar com isso ao quadrado. A densidade de potência, melhor dizendo, vai variar desse jeito ao quadrado, ou seja, menos 2 vezes alfa vezes Z. Então, tendo esse conhecimento e usando o conceito de conservação de energia, a gente consegue associar a perda, que a gente acabou de calcular, à constante de propagação. Então, mais uma vez, temos o guia aqui, onde eu desenhei 2 seções retas separadas de ΔZ, a unidade de comprimento que eu estou usando para fazer esse cálculo aqui em cima. Havendo perdas, por uma das seções retas entra uma potência P1 e pela outra sai uma potência P2 que obviamente tem que ser menor do que P1. E essa é a variação. Logo, se eu fizer P2 menos P1, eu tenho o negativo da potência dissipada naquele intervalo naquela distância ΔZ. Acontece que P2 menos P1 dividido por ΔZ, no limite em que ΔZ tende para zero, isso daqui, ó, é a definição da derivada da potência com a distância. F2 menos F1 dividido por ΔX, no limite em que ΔX tende para zero, é a derivada da função em relação a x. Você viu isso em cálculo 1.
Então, isso é igual a derivada, no limite em que o ΔZ tende para zero, isso é igual a derivada da potência, a variação da potência com a distância. Ora, e a variação da potência com a distância, isso daqui ao quadrado. Então, a derivada, a gente sabe calcular. A derivada da exponencial vai dar menos 2 vezes αc, vezes a exponencial de novo, ou seja, vezes a equação da potência de novo. Então, nós sabemos que 2 vezes αc é igual à razão entre a potência dissipada por unidade de comprimento dividido pela potência que aquele modo carrega. Para o modo TE10, o cálculo dessa potência média foi feito na aula passada. Deve essa expressão aqui embaixo. Ó. Então, a nossa constante de atenuação devido às perdas no metal para o modo TE10 é dada por essa equação aqui. Ó. Repara que tanto em cima como embaixo aparece o módulo do H10 ao quadrado. Eu corto e no final a fórmula fica mais simples. Ó. E isso aqui ainda pode ser reescrito em função da frequência de operação e da frequência de corte do modo, algo que vai ser útil na hora de mostrar os próximos gráficos. Então, ó, essa é a conta que você tem que fazer para calcular a constante de atenuação, caso você tenha perdas no condutor. Depende das características do metal, da resistência de superfície, depende das dimensões do guia, A e B, depende da constante K no interior do dielétrico, no interior do guia. E tudo aquilo que não tiver índice refere-se ao dielétrico. Tudo que tiver M, índice M, refere-se ao metal. Aqui está a fórmula que eu falei. Ó. É a mesma fórmula, só que com o π sobre A substituído pela frequência de corte do modo TE10. Então, μ, K e eta, a impedância intrínseca, são características do dielétrico. E nesse caso, sempre com a parte imaginária da permissividade do dielétrico zerada. Porque as perdas no dielétrico não são levadas em consideração aqui, ó. São levadas em consideração no alfa índice Z. E RS é característica do metal. A característica do metal aparece só nesse termo RS. Alguma pergunta? Não, tá ok. Beleza? Então, observe, último comentário, observe que para o cálculo dessa constante de atenuação, o dielétrico é considerado ideal, já que perdas no dielétrico, se houver, são levadas em conta aqui, ó, na constante de propagação do modo K índice Z. Para o cálculo do K índice Z, você assume o condutor perfeito. Para o cálculo do alfa C, você assume o dielétrico perfeito. E no final, havendo as perdas nos dois lugares, é só somar as duas constantes de atenuação. Então, antes de resolver um exercício, vamos mostrar alguns gráficos tirados. Eu não sei exatamente do livro que isso foi tirado, não sei se foi o livro texto ou um outro livro. Mas aqui nós temos a constante de atenuação, αc, fornecida na unidade usual, Nepers por metro, mas também dado ó, em dB por metro. dB por metro é quantos dBs você perde a cada metro de guia. Com este valor, você obtém este e vice-versa. Este daqui é aquele que você usa dentro da exponencial. Esse αc aqui, ó, este valor em Nepers por metro é o que você vai usar na hora de somar com αz. Na hora de somar lá na constante de propagação do modo. Isso daqui é uma maneira de você dar as perdas por unidade de comprimento.
E no caso desse gráfico, essas perdas estão em dB por metro. E aqui nós temos o resultado dessa constante de atenuação, αc, em função da frequência. Em gigahertz. O guia tem as mesmas dimensões. A dimensão A, que é a maior, tem 0,9 polegadas. A dimensão B, 0,4 polegadas. E a condutividade, 57 megasiemens por metro. Isso aqui é o cobre. Ou seja, nesse caso, as paredes do guia são de cobre. E aí ele plotou essa função, essa expressão em função da frequência. Para 3 dielétricos diferentes. O guia é o mesmo, o dielétrico é que muda. Para um dielétrico, que eu me esqueci agora de cabeça, mas que tem uma constante de dielétrica 4 vezes de 4, né? A permissividade relativa. Outro, essa linha tracejada, com a permissividade relativa 2,56. Eu acho que isso aqui é um poliestireno, mas não me lembro agora de cabeça. E, finalmente, o vácuo. E nós chegamos aqui em 2 resultados importantes. Você poderia descrever um deles? Me desculpe, professor, eu perdi. Então, nós temos nesses gráficos aqui 2 resultados interessantes, importantes. 2 observações importantes. Você poderia dizer uma delas? A frequência de corte. Se afastar sempre da frequência de corte. Próximo da frequência de corte é onde você tem com os maiores valores. Nós já tínhamos visto isso antes, mas não por causa de perdas, e sim por causa da variação da velocidade com a frequência. A variação da velocidade do modo com a frequência é mais intensa próxima à frequência de corte. E aqui está mais um motivo para você não operar próxima à frequência de corte. Próxima à frequência de corte, as perdas no condutor são mais intensas. Na medida em que você se afasta da frequência de corte, a sua constante de atenuação tende a um mínimo. E se o interior for vácuo, essas perdas são menores e tendem a ter um valor de constante de atenuação mais uniforme ao longo da frequência lá. Isso não acontece se o dielétrico for diferente do vácuo. A tendência aqui é você começar a subir. Ó. Então, nesse gráfico, a gente aprende 2 coisas. Primeiro, a gente não deve operar esse modo próximo à sua frequência de corte. Nem esse, nem nenhum outro. E se por acaso você tiver o seu guia preenchido com vácuo, isso diminui. É o melhor caso. Isso diminui, inclusive, as perdas no condutor. Repara que isso aqui não é perda no dielétrico, é um gráfico que se refere à perda no condutor. Observe que a atenuação é menor quando o interior do guia é preenchido com vácuo. E as perdas são mais intensas quando você estiver operando próximo à frequência de corte do modo. Isso vale para o TA10, mas vale também para qualquer outro modo. Existe um outro gráfico que complementa a informação desse aqui. Ó. Aqui nós temos, mais uma vez, a nossa constante de atenuação, só que ela está sendo dada em dB por metro. Não é em Nepers por metro. Tá? O guia é um guia com paredes de cobre e preenchido pelo vácuo. Uma das dimensões, no caso a dimensão A, foi mantida constante. A tem 2 polegadas, mas agora B varia.
E aí nós temos aqui não apenas para o modo TE10, mas também para o modo TM11. A gente não está estudando o modo TM11. Então a gente só vai aqui se incomodar, se importar com o TE10. Temos aqui três resultados para o TE10. Um, por uma razão B sobre A igual a 1 sobre 10, ou seja, A Quanto é mais 10... próximo de A, B for, melhor o... Exatamente. Quanto mais próximo de 1 for a razão, menores são as perdas. Lembra do exercício que a gente resolveu anteriormente? Onde a Sim. gente escolheu B a maior dimensão possível? O resultado é exatamente a escolha do maior B possível tem a ver com esse gráfico daqui, ó. Quanto maior for a razão B sobre A, sempre assumindo B menor do que A, tá? Quanto maior for a razão B sobre A, menores são as perdas associadas ao condutor. O ideal seria o A e o B com a mesma dimensão, mas isso não é sempre possível por causa das especificações da faixa de operação. Então, uma vez atendidas as especificações para a operação de um único modo dentro da faixa de operação, havendo possibilidade, e geralmente tem por causa das desigualdades, você deve escolher a razão B sobre A maior possível. No caso daquele exercício, acabou que a razão B sobre A deu 0,5, 1/2. Foi o melhor que a gente pôde fazer naquele exercício. Beleza? Alguma pergunta? Não, tá ok. Então, para concluir, vamos resolver um exercício bem simplesinho. Temos aqui um guia retangular, ele vai ter perdas tanto no dielétrico como no condutor, para a gente saber como manipular as duas. Então, foram dadas as dimensões. Em centímetros, o A ficou com 2,286 centímetros e o B 1,016 centímetros. É uma razão B sobre A mais ou menos igual ao meio. Eu vou analisar para uma única frequência, então a frequência de operação é 9 GHz, e apenas um modo fundamental, que é o TE10, já que o A é maior que o B, apenas o modo fundamental propaga dentro desse guia. As paredes são feitas de bronze, então aqui está a condutividade do bronze nessa frequência, 15,7 megasiemens por metro, e o interior é preenchido com poliestireno. É um dielétrico com perdas, apesar das perdas serem baixas, ele tem perdas. Então, a permissividade relativa é de 2,56 e a tangente de perdas é de 0,0029. Perdão, tangente de perda, não falei bobagem, né? Tangente de perdas é esta aqui dividido por isso. Então, a parte imaginária, o epsilon duas linhas, é 0,0029 vezes epsilon zero. A tangente de perdas é a razão do negativo da parte imaginária pela parte real. E aí, a pergunta é, eu quero que você determine o coeficiente de atenuação total, alfa, ou seja, o alfa Z mais o alfa C, e o valor correspondente das perdas em dB por metro, para o modo fundamental. Esse dB por metro, geralmente o guia as perdas no guia são fornecidas em dB por metro ou dB por 100 metros, do que fornecendo diretamente a constante de atenuação. Então, assim você sabe como passar de um valor para o outro, dependendo dos dados que forem fornecidos. Então, a gente começa com a perda no dielétrico. Como é o modo fundamental TE10, o Kx tem M igual a 1 e o Ky é 0. Então, no nosso caso, o Kx é π sobre A.
E aqui está o K ao quadrado. Ó. K ao quadrado é ômega ao quadrado μ0 ε0 vezes esse termo daqui. Ó. Em relação a essa equação, alguma pergunta? Tá ok. Aí você vai na calculadora, faz as contas sem errar. Sugiro que você repita isso em casa. Quer dizer, em casa você já está. Sugiro que você repita essas contas posteriormente. E aqui está o alfa Z, ó, em Nepers por metro. 0,19174 Nepers por metro. Então isso aí leva em consideração as perdas no dielétrico. Prosseguindo, agora vamos calcular a constante de atenuação graças às perdas no condutor. Está aí o alfa Z. E para o cálculo dela, esta é a fórmula. Lembrando que aqui o dielétrico vai ser considerado sem perdas. Então, para este cálculo, o K vai ser dado com o epsilon igual a 2,56 ε0. Você vai ignorar essa parte imaginária do epsilon. Até porque se você não ignorar, no final você vai achar um alfa C complexo. Não tem sentido, tá? Então, para este cálculo, o epsilon é real. 2,56 ε0. É o valor que você vai colocar aqui e aqui. Aí está. Esse já é o valor do K ao quadrado. A resistência de superfície do condutor. Lembrando que para bons condutores, tanto a permissividade como a permeabilidade têm valores próximos às do vácuo. Conhecida a frequência de operação, 9 GHz. E a quantidade, no final você faz as contas e obtém. Repara que ela é bem baixinha, essa resistência, quase nula, porque o condutor é muito bom. Localmente as perdas são baixas. Mas elas têm que ser levadas em consideração porque o guia ele opera, né, para levar a informação de um lado para o outro. As perdas são baixas, mas elas vão se acumulando na medida em que a informação vai propagando. Então aqui está no final, você faz as contas com cuidado. Essa é a constante de atenuação associada às perdas no condutor. E a constante de atenuação total é a soma do alfa C com alfa Z. Então, neste caso, a gente observa que as perdas mais intensas são no dielétrico. Mas se porventura o interior fosse preenchido com vácuo, essa seria a única perda que você teria. Então está aqui a perda total, é a soma das duas. E agora a gente quer transformar isso em decibéis. Decibéis por unidade de comprimento. No nosso caso, decibéis dB por metro. Então isso é tranquilo. É só você tirar 10 log de E elevado a menos alfa Z ao quadrado. Menos alfa Z ao quadrado é a mesma coisa que E elevado a menos 2 vezes alfa, que nesse caso é 0,2182, e a nossa unidade vai ser o metro. Isso dá quase 1,9 dB. Negativo, né? Porque é uma perda. Então, no final, a gente diz que a atenuação, ou seja, o negativo passa para a palavra atenuação. Isso corresponde a uma atenuação de 1,895 dB a cada metro. Se o seu guia tiver 2 metros, é só somar, porque em dB, produto vira soma. Por isso que o pessoal gosta de trabalhar em dB. Você vai somando ou subtraindo de acordo com a necessidade. Em relação a esse exercício, alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tá ok. Só achei a perda bem alta, considerando tudo. E são valores reais. Quanto maior a frequência, maiores são as perdas. Bom, nas próximas duas transparências, a gente faz uma rápida comparação entre o guia de ondas, que a gente acabou de estudar.
Pelo menos a gente estudou o retangular, né? E a linha de transmissão, que a gente estudou antes, que era aquela que suporta a solução TEM. Então, quando usar uma ou quando usar a outra? Quais as vantagens e as desvantagens de cada uma delas? Então, na coluna aqui, ó, à esquerda, temos as características de linhas de transmissão. E, na direita, guias de onda. Então, linhas de transmissão são formadas por dois ou mais condutores separados, né, isolados, por um meio dielétrico, um meio isolante. Exemplo clássico disso em comunicações são os cabos coaxiais. O guia de onda são tubos, geralmente ocos, quase sempre preenchidos com nada, né, com ar, com vácuo. Para ter vácuo tem que ter toda uma coisa especial para sugar o ar lá de dentro, né? O mais comum é ter ar. São tubos com paredes condutoras, as seções retas geralmente retangulares ou circulares, mas há também guias dielétricos. O mais comum em comunicações é a fibra ótica. A fibra ótica é um guia de onda. Essas linhas de transmissão operam com o modo TEM. Na prática, elas operam com um modo quase TEM porque você tem perdas no condutor. E quando você tem perdas no condutor, não é possível ter uma solução TEM pura. Você tem uma solução que é quase TEM. Só que esses guias, essas linhas de transmissão, como por exemplo o cabo coaxial, também suportam modos TE e TM. Nós não estudamos essas soluções no cabo coaxial, a gente só estudou a solução TEM. Mas geralmente são as soluções indesejáveis. Ou seja, são soluções que possuem frequência de corte. Então, se você estiver operando numa frequência suficientemente baixa, você vai estar operando com esses modos TE e TM em frequências abaixo da frequência de corte dele, eles não propagam, eles não geram problemas, tá? Mas, de qualquer maneira, você tem que saber quais são, até para você saber quais são as frequências de corte desses modos e evitar que eles apareçam, tá? O guia de onda não opera, não suporta modo TM. Eles só operam com os modos TE e TM. E geralmente operam com um único modo, o fundamental. No caso do guia retangular, esse modo fundamental é o TE10. No guia de onda, não há frequência de corte para o modo TM. Eles podem operar desde frequências próximas às contínuas, por exemplo, transmissão de energia elétrica, 50 Hz, 60 Hz, frequências muito baixas. E você tem cabos coaxiais que operam até ondas milimétricas. Ou seja, comprimento de onda milimétrica significa que o comprimento de onda é da ordem de milímetros. Já os guias de onda, por causa da frequência de corte, eles têm que operar em frequências mais elevadas. Segundo a literatura, existem guias de onda tirando fora a fibra ótica, tá? A gente está falando aqui em radiofrequência. Em radiofrequência, você tem guias de onda que operam desde 300 MHz, são guias grandes, seção reta grande, até 300 GHz. Linha de transmissão já não pode, porque 300 GHz é uma frequência muito alta. Se tiver dielétrico, a perda é muito grande. Então, 300 operar... GHz é infravermelho já. É quase no exatamente, é quase no infravermelho inferior, exatamente. Uhum. Em linhas de transmissão, as atenuações são significativas, principalmente quando as frequências são altas, por causa não só das perdas nos condutores, mas também, principalmente, por causa das perdas no dielétrico. Você tem que ter dielétrico, porque senão você não consegue isolar um condutor do outro. Já em guias de onda, as atenuações são bem menores, porque, em princípio, não há necessidade de você enfiar dielétrico dentro do tubo, dentro do guia. Linhas de transmissão com seções retas pequenas, por exemplo, o cabo coaxial tem uma seção reta pequena.
só podem transmitir potências baixas, porque os campos acabam se concentrando. Por exemplo, no caso do cabo coaxial, o campo é mais intenso em torno do condutor interno. Então, as linhas de campo, a intensidade do campo fica muito intensa. Se você colocar uma potência muito alta, queima o dielétrico, que você vai ter campo concentrado em lugares específicos. Já o guia de onda, puramente metálico, sem dielétrico nenhum, tem o campo mais uniformemente distribuído ao longo da seção reta. Não tem pontos onde, lógico, tem regiões onde a potência, o campo é concentrado de forma mais intensa, mas não é tão drástico como no caso de cabos coaxiais. Então, em princípio, pelo fato de não ter dielétrico dentro deles, metálico, eles podem transmitir potências mais elevadas. Por exemplo, no caso de estações de rádio. Linhas de transmissão, voltando a linhas de transmissão, com seção reta grande, por exemplo, linhas de transmissão de energia elétrica, essas podem transmitir altas potências, porque a seção reta é grande. Observa que nas linhas de transmissão de alta potência, os cabos estão separados uns dos outros, justamente para você minimizar campos muito intensos em pontos específicos. Já o guia de onda não vai ter seção reta grande por causa do alto custo financeiro, fabricar um tubo de metal muito grande. Então, os maiores guias que operam na faixa de 300 MHz não chegam a ter 1 metro de largura. Bom, e com isso a gente conclui a parte de guias de onda, no caso, guia de onda retangular. Alguma pergunta? Não, tá ok. Então agora a gente vai entrar na última etapa do curso, que é a parte de cavidades. A gente vai aproveitar que a gente acabou de estudar a distribuição de modos dentro de guias e vamos estender o estudo para cavidade, ou seja, a gente vai pegar um trecho de guia retangular e fechar esse trecho com mais 2 paredes condutoras, como se fosse uma caixa de sapato. E aí, nesse caso, a gente não tem mais propagação de onda. Deixa de ter propagação. Nós agora temos um modo, ou modos, ressoando no interior dessa cavidade. Se a cavidade não tiver perda alguma, o que é impossível, esse modo ficaria ressoando no interior da cavidade para a vida inteira. Como na prática você tem perdas, seja no forno de micro-ondas, porque a moça ali enfiou um frango assado, um rosbife, sei lá o que é aquilo, ou em fornos de micro-ondas, por exemplo, para secagem de grão, secagem de minério, para aplicações industriais, o interior, as paredes, você tem perdas, consequentemente você tem que ficar bombeando o tempo todo para dentro, através de uma válvula em micro-ondas, essa energia. Você tem que estar sempre fornecendo energia para dentro da cavidade, porque as perdas exatamente fazem com que essa energia, com o tempo, vá diminuindo. Então, a operação de um guia de ondas é totalmente diferente da de um guia. Perdão, desculpa. A função da cavidade ressonante é totalmente diferente da do guia. O guia serve para levar informação de um lado para o outro, assim como a linha de transmissão. No caso aqui, a cavidade ou serve para aquecer coisas no forno de micro-ondas na sua cozinha ou em fornos industriais, para secagem não só de grãos, como também de minério, às vezes, mas também em comunicações. Porque você deve se lembrar, você chegou a ver cavidade ou ressonância em alguma disciplina ou da engenharia ou da física? Sim. Em que disciplina? Se eu não me engano, foi uma disciplina da física, mas
Não lembro direito mais não, mas me é Oscilação, familiar. oscilação, molas. Sim. E em circuitos, você não viu nada parecido? Com a forma, algo que tinha a mesma fórmula da oscilação de uma mola? Sim, é um circuito LC. Pronto. Então, essas cavidades em micro-ondas, elas servem para você realizar em frequências mais elevadas, em micro-ondas, o equivalente a um circuito RLC. O R por causa das perdas. Uhum. Então, isso pode ser através de cavidadezinhas metálicas ou até mesmo uns cilindrinhos dielétricos com uma permissividade muito elevada, uma permissividade relativa muito alta, de maneira que o campo fique concentrado dentro do dielétrico, né? Também servem para você realizar os positivos RLC em micro-ondas, em circuitos de micro-ondas. Então a cavidade ela não serve apenas para aquecer coisas, ela também é utilizada em dispositivos de micro-ondas. A gente não vai entrar nessa seara, aqui a gente vai simplesmente analisar o comportamento de uma cavidade retangular e tirar algumas conclusões, sem nos preocuparmos com possíveis aplicações dessa cavidade. Aplicações, dispositivos de micro-ondas, isso é visto numa outra disciplina, que é oferecida pelo professor Cássio, a disciplina de micro-ondas. A disciplina de micro-ondas é o estudo de dispositivos em micro-ondas, filtros, linhas de transmissão, cavidades, etc. Aqui a gente só vai mostrar a análise para uma cavidade retangular. Repare que, para aproveitar contas que já foram feitas antes, eu estou mantendo a geometria em relação a x e y com a mesma notação de antes. Ó. Então, na direção y, a cavidade tem dimensão b. Na direção x, a dimensão é a. Então, tudo aquilo que se refere às paredes em x igual a 0, x igual a y igual a 0, y igual a b, os resultados vão ser idênticos aos já obtidos. A diferença vai estar na direção z. Ó. Ao invés de agora termos um guia aberto infinito, nós fechamos também na direção z com mais duas paredes. Uma lá atrás, em z igual a 0, e outra aqui na frente, em z igual a d. A terceira dimensão, na direção z, a gente vai usar a letra d. E aí, como no caso do guia, nós vamos separar a solução mais geral, uma combinação de modos de soluções TE e TM, como a gente já fez antes para o guia. Só que agora, nós esperamos solução estacionária em relação às três direções. Não só em relação a x e y, mas também em relação a z. Então, agora, para variação em z, a gente não usa mais a exponencial complexa. Porque a gente não vai ter mais propagação de energia na direção z. A gente antecipa aqui a existência de uma solução estacionária. Então, para variação em z, nós também vamos usar uma combinação de senos e cossenos. Só que agora com o argumento kz vezes z. E aí nós temos aqui ó, 6 relações, 6 coisas a serem determinadas. A relação entre AX e BX, a relação entre AY e BY, a relação entre AZ e BZ, e os 3 autovalores, KX, KY, KZ. Nós temos 6 coisas para determinar, mas em compensação, ó, nós temos agora 6 condições de contorno. Assumindo que essas paredes internas são condutoras elétricas perfeitas, quais são as condições de contorno que vamos impor para obter as relações necessárias? Alô? Qual é a condição de contorno na superfície de um condutor elétrico perfeito?
O campo elétrico é nulo. Todo ele? Na direção tangencial. Isso. As componentes tangenciais do campo elétrico, elas vão ter que ser nulas nas 4 paredes, nas 6 paredes. Então é isso que a gente vai fazer. Nessa aula de hoje, a gente vai fazer apenas para o modo TE. Aliás, vamos ver, se sobrar tempo, a gente faz logo para os 2 modos na aula de hoje. Então, o nosso potencial Psi, que representa ou a componente Z do campo elétrico, se a solução for TM, ou a componente Hz do campo magnético, se a solução for TE, é dado por esse produto dos 3 termos. Sempre lembrando a equação da separação de variáveis. Kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado igual a k ao quadrado. Onde k ao quadrado, como sempre, é ômega ao quadrado mi epsilon. Então, por enquanto, dentro lá da cavidade, o dielétrico vai ser ideal. Então, repare que eu estou colocando aqui o epsilon sem o czinho. Depois que a gente fizer a análise da cavidade ideal, aí a gente vai ver o que acontece quando tivermos perdas no dielétrico. Aí vai ser fazer o epsilon complexo, né? E no finalzinho do curso, o que acontece quando você tem perdas também nas paredes condutoras. Por enquanto, a gente vai assumir que tudo é ideal. As paredes são condutoras perfeitas, e o dielétrico no interior da cavidade é ideal. O epsilon, por enquanto, vai ser puramente real. E aí vamos fazer a análise das soluções TE e TM para essa cavidade retangular. Então, último comentário da transparência. Inicialmente, assumiremos a cavidade sem perdas. Então, para os modos TE, nós vamos precisar novamente das equações que a gente viu no início desse conjunto número 4 de transparências. Então, por definição, se o modo é TE, a componente Z do campo elétrico é nula, e aquele potencial Psi representa a componente Z do campo magnético, dado por esse produto dos 3 termos. O termo que só depende de X, aquele que só depende de Y e aquele que só depende de Z. Mas para aplicar as condições de contorno, nós precisamos das demais componentes, em particular das demais componentes do campo elétrico. Então, se voltarmos lá atrás, naquelas leis de Ampère e de Faraday que foram reescritas, aqui vai estar a equação que vai nos dar a componente X do campo elétrico, em função da derivada da componente Z do campo magnético. Então, deste lado, temos a derivada segunda em relação a Z, mais k ao quadrado vezes X. Como os campos variam com Z, com X, com Y, de maneira senoidal, a gente sabe que essa derivada segunda em relação a Z, ou seja, depois que você derivar 2 vezes essa componente de campo, vai dar menos kz ao quadrado vezes o campo de novo. Então, ao invés dessa derivada, eu reescrevo isso como sendo menos kz ao quadrado vezes X. Por outro lado, a gente sabe que kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado é igual a k ao quadrado. Então, se você preferir, você pode reescrever esse termo entre parênteses desta maneira aqui. E ao passar esse termo para o outro lado, isso vai te dar a componente X do campo elétrico, que por sua vez é igual, depende da derivada parcial, né, do Hz em relação a Y. E o Hz, a menos de uma amplitude, vai ser dado por essa expressão. Então, tudo que eu fiz aqui foi multiplicar menos j ômega mi, vezes a derivada do Hz em relação a Y. Repare que a única coisa que mudou foi esse termo aqui. E aí você guarda essa expressão no bolso,
porque ela vai ser importante, porque em algumas daquelas paredes o EX vai ser componente tangencial. E essa equação vai ajudar você a definir as relações necessárias para definir os modos. Da mesma maneira como o EX, tem uma outra para o EY. O tratamento desse lado esquerdo é o mesmo. Repara, deu o mesmo resultado, só que trocando o EX por EY. Só que aqui a derivada parcial é em relação a x. Então o que mudou foi esse termo aqui, ó. E com isso nós obtemos uma expressão para o EY, que novamente vai ser útil, porque em alguma daquelas paredes o EY vai ser componente tangencial. Então a gente guarda essa expressão também no bolso. Os campos magnéticos, nessa altura do campeonato, não são necessários, mas mesmo assim eu já vou mostrar, aproveitando que sobrou um espaço nessa transparência, eu já vou mostrar aqui também as equações que no final vão nos dar as componentes x e y do campo magnético. Quando as relações forem finalmente obtidas na próxima transparência, essas equações todas aqui nos dão as componentes dos modos TE, tanto as componentes vetoriais do campo elétrico, como as componentes vetoriais do campo magnético. Na próxima transparência, eu só vou precisar das expressões para o EX e para o EY. Por isso, eu só vou repeti-las. Elas estão aqui, ó. A expressão para o EX e para o EY. E aí, com a ajuda dessas equações, vamos aplicar as condições de contorno nas 6 paredes. Se eu não estou enganado, a gente começa com a parede em x igual a 0. Essa daqui está escondida. Em x igual a 0. Nessa parede em x igual a 0, quais são as componentes tangenciais do campo elétrico? Z e Y. Z e Y. Só que como o modo é TE, o EZ já é 0. A gente não precisa se preocupar com ele. Então a gente só precisa se preocupar, ó, com essa expressão aqui do EY. O que fazer aqui para isso ser 0 toda vez que o x for igual a 0? Então repara, quando o x é igual a 0, o seno vai dar quanto? O seno já é 0, o bx tem que ser 0. Não, quando o argumento do seno é 0, quanto vale o seno? 0. 0. Então repara, quando o x é igual a 0, isso aqui já é 0 naturalmente. Mas quando o x é igual a 0, quanto vale o cosseno? 1. 1. Então o bx tem que ser 0. Exatamente. Então, na parede em x igual a 0, o bx tem que ser 0. Vai sobrar esse termo, vai sobrar esse seno aqui, ó, multiplicado por ax. Vai sobrar esse cara. Aí nós vamos para a segunda parede em x igual a a. X igual a a. Essa daqui, ó. Em x igual a a. O ax não é 0, porque se o bx é 0 e o ax é 0, não tem campo, entendeu? Então, ax nulo não é solução. Ou seja, quem tem que ser 0 vai ser o seno de kx vezes a. Ou seja, kx tem que ser um múltiplo de π sobre a. Repare que esse resultado, aliás, esses dois, são os mesmos já obtidos para o modo TE do guia, porque essas paredes são as mesmas. Tá? Então, isso nos dá, ó, a relação entre o ax e o bx, que no caso é bx igual a 0, e os autovalores kx, múltiplos de π sobre a. E aí vamos para a parede lá embaixo, em y igual a 0, essa aqui de baixo, está escondida. Ó. Quem tem que ser 0 nessa parede? Quais são as componentes tangenciais do campo elétrico nessa parede? Cá embaixo, ó. Desculpa. A parede Z igual a? Não, na parede y igual a 0, aqui embaixo, aqui embaixo. X e Z. X e Z. Mas o EZ já é 0 por definição.
Então, quem tem que ser zero é esse cara daqui, ó. Mais precisamente, este termo. E aí, reparem, y é igual a zero, vai sobrar só o cosseno, consequentemente, chegamos à conclusão que o BY vai ser a tem que mesma ser coisa. zero. E repetindo para outra parede, em y igual a b, aqui em cima, acabamos chegando na conclusão que o KY tem que ser um múltiplo de π sobre b. Para não confundir os múltiplos, eu vou usar a letra M para o Kx e a letra N para o KY. E como antes, como nos modos TE do guia retangular, o M pode ser zero, o N pode ser zero, mas eles não podem ser nulos simultaneamente. Ó. Se o Kx e o KY forem simultaneamente nulos, eu vou acabar com a solução trivial. Bom, esses resultados são idênticos ao que a gente obteve para o guia retangular. Só que agora temos mais duas paredes. Uma lá atrás em Z igual a zero e outra aqui na frente em Z igual a D. Lá atrás, quais são as componentes tangenciais do campo elétrico? Y e X. Y e X. Puxa vida, agora são os dois. Mas repare, os dois têm a mesma variação com Z. A mesma variação em Z. Ou seja, o que a gente fizer para um, faz para o outro. Aqui já é uma mudança. Repara, quando Z for igual a zero, o termo que sobra é este daqui, ó. Então aqui é o AZ que tem que ser zero. E repetindo os passos para frente, na parede em Z igual a D, você vai chegar à conclusão que o Kz tem que ser um múltiplo de π sobre D. E, usualmente, a letra que é usada para contabilizar esse múltiplo é a letra P. Então, o seu modo vai ser caracterizado por um triplo, MNP, onde, se o P for zero, se o P for igual a zero, você já tem solução trivial de cara. Ó, por causa do seno. Então, o M pode ser zero, o N pode ser zero, mas não simultaneamente nulos. Mas o P não pode ser zero. Então, substituindo esses resultados naquelas equações que nos dão os campos, essas são as expressões das componentes vetoriais, tanto do E como do H. A menos de uma amplitude, que eu chamei aqui de HMNP. Repare que agora Kx, Ky e também Kz estão definidos. Dado um certo modo, o valor do Kx, do Ky e do Kz estão definidos. Logo, nós temos aqui ó, Kx ao quadrado, mπ sobre a ao quadrado, Ky ao quadrado, nπ sobre b ao quadrado e Kz ao quadrado. Repare que o Kz não é mais função dos outros dois, ele também está definido. E esta igualdade, ela tem que ser satisfeita, porque senão as equações de Maxwell não são satisfeitas. Logo, olha para isso daqui igual a isso. E qual é a conclusão que você chega? Dado o modo, dadas as dimensões e dadas as características do dielétrico, a frequência está definida. Ou seja, se a cavidade não apresentar perdas, aquele modo só pode existir em uma frequência.
que é chamada frequência de ressonância do módulo. Em outras palavras, você tem o módulo numa frequência diferente. Aí você tenta injetar essa energia dentro da cavidade. Ela não entra para dentro da cavidade. Ela não entra. Como se fosse um gato que segura nas bordas da caixa e não entra lá dentro. Você empurra. O módulo só vai entrar lá dentro se a frequência de operação coincidir com a frequência de ressonância daquele módulo. As perdas vão quebrar esse equilíbrio, tá? As perdas vão fazer que a solução possa existir em qualquer frequência, sendo mais intensa em torno da frequência de oscilação, da frequência de ressonância. Mas para uma situação sem perdas, que não existe na prática, você só pode ter aquele módulo operando numa única frequência. E essa é a frequência de ressonância. Não confundir frequência de ressonância com frequência de corte. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tranquilo? Então, observe que para a solução TE, módulos com P igual a 0 ou com M e N simultaneamente nulos não são incluídos, porque eles não existem, é solução trivial, então eles não são contabilizados. Então, para terminar a aula, vamos aproveitar e apresentar também as expressões para as soluções TM. A diferença é que agora o HZ é 0 e o EZ é que é dado por aquele produto entre as funções que só dependem de x, de y e de z. As equações, vou mostrar logo todas, que nos dão o campo, elas vão mudar justamente do lado direito. Por exemplo, agora a componente x do campo elétrico depende da derivada dupla do EZ em relação a x e z. Então, esta expressão não é mais a mesma que a gente viu para a solução TE. E, logicamente, a solução TM é diferente da solução TE. Para a componente y do campo elétrico, a derivada dupla do EZ em relação a y e z. E são essas expressões que a gente precisa para obter as condições, para aplicar as condições de contorno e resolver o problema. E aí a gente aproveita aqui e põe também as expressões para o HX e para o HY na hora de fornecer as expressões para o campo total associado a esse módulo TM. Então, na próxima transparência, eu vou repetir estas duas equações para o EX e para o EY. Lá estão elas. E como as paredes continuam sendo condutoras perfeitas, as condições de contorno continuam sendo as mesmas. Componentes tangenciais do campo elétrico nulas nas superfícies. Só que estas relações aqui mudaram. Por exemplo, na parede em x igual a 0, o EY continua tendo que ser nulo. Mas agora EY nulo não é mais BX igual a 0, agora é AX igual a 0. Então, este termo é que vai sumir. Bom, na outra parede em x igual a A, mais uma vez, a gente chega à conclusão que o Kx tem que ser um múltiplo de π sobre A. Mas agora repara, como o EY depende de seno, enfim, aí você vai ver, olhando as expressões com calma, que esse Kx não pode ser nulo. O M não pode ser 0. Que é o mesmo resultado já obtido para o guia retangular. Na parede em y igual a 0, essa aqui de baixo, é o EX que tem que ser 0, junto com EZ. E para o EX ser 0, agora o AY tem que ser 0. E se você for para outra parede, mais uma vez você chega à conclusão que o KY tem que ser um múltiplo de π sobre B. E mais uma vez a gente usa a letra N para representar esse múltiplo. E mais uma vez a gente chega à conclusão que a solução TM
não pode ter nem o M nem o N nulos. Então, esses 4 resultados são os mesmos vistos anteriormente para o guia retangular. A diferença vai estar agora. Ó. Temos uma parede a mais agora em Z igual a 0. E nessa parede em Z igual a 0, tanto o EY como o EX têm que ser nulos. Ou seja, este termo aqui ó, tem que ser nulo. Para esse termo ser nulo, o BZ tem que ser 0. E, finalmente, na última parede, a gente chega à conclusão que o alto-valor KZ tem que ser um múltiplo de π sobre D, onde agora o P igual a 0 não te dá solução trivial. Então, repara, os modos TE podem ter o M nulo ou o N nulo, mas nunca o P. Já os modos TM, ao contrário, o M não pode ser nulo, o N não pode ser nulo, mas o P pode ser nulo. E aplicando esses 6 resultados nas expressões da transparência anterior, a menos de uma amplitude, que eu chamei de EMP, aqui estão os campos. E mais uma vez, ó, obtemos a mesma equação para a determinação da frequência de ressonância. Então, enquanto a cavidade não apresentar perdas, nós vamos poder estudar as frequências de ressonância, tanto dos modos TE como dos modos TM, de uma maneira generalizada, porque a equação é a mesma. Uhum. E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Na próxima aula a gente vai investigar as frequências de ressonância desses modos e, posteriormente, incluir perdas nessa cavidade e ver qual o efeito disso no comportamento desse campo no interior de cavidades. Alguma pergunta? Não, tá ok. Beleza, Kaique? Uhum. Então, eu vou encerrar a gravação